A responsabilidade da igreja é falar algo além dela mesma. A igreja não é um fim em si mesma. Ela é portadora de uma mensagem. Ela tem a responsabilidade sobre a proclamação de uma palavra, de uma mensagem. Então, a finalidade da igreja é adorar a Deus e proclamar o evangelho de Jesus Cristo. A igreja não é um fim em si mesma. E ela é comissionada por Jesus a ir. E é nessa manhã eu quero, pensando que hoje é o 4º domingo, dia de missões, em que as nossas crianças estarão trazendo aqui o seu cofrinho missionário, e eu não quero me deter muito, porque hoje também temos uma assembleia extraordinária, mas eu quero pontuar com você, meu irmão, minha irmã, algo muito importante que está nesse texto. Algo extremamente rico e importante, que eu e você não podemos desconsiderar, que como igreja de Cristo, como ovelhas de Jesus, como discípulos de Jesus, nós não podemos negligenciar e não podemos desconsiderar. Se você prestou atenção, o versículo 19 começa com uma palavra que está no imperativo, ide. Mas, uma outra palavra que também está no imperativo é fazei. No grego, a palavra ide está dando uma ideia de indo, em indo. Mas, a segundo verbo, no versículo 19, está no imperativo, fazei discípulos. A quem Jesus dá esta ordem? Esta ordem é dada aos discípulos. Veja comigo o versículo 16. Versículo 16, lá atrás. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o vieram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus estava com seus 11 discípulos. E ele estava lá no monte com seus 11 discípulos. E quando eles chegaram, Jesus então lhes deu esta palavra. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Primeira ideia. Por que nós devemos ir? Por que nós devemos fazer? Porque Jesus ordenou. Porque Jesus ordenou. A igreja tem uma missão. Os discípulos de Jesus têm uma missão. E essa missão, ela foi dada, ela foi comissionada pelo próprio Senhor, o Senhor da igreja, Jesus. Aquele que tem o nome acima de todo nome. Aquele que tem autoridade no céu e na terra. Aquele que conquistou essa autoridade pela sua morte na cruz do Calvário. A igreja tem um dono. O dono da igreja é Cristo Jesus. É Ele que tem a autoridade máxima na igreja. É Ele que determina os processos na vida da igreja. É Ele que determina os processos na vida da comunidade de fé. É dele que emana toda a autoridade. A autoridade não é pastoral. A autoridade não é do conselho. O conselho representa essa autoridade divina. O conselho, em direção pelo Espírito Santo, representa essa autoridade de Deus sobre a comunidade. Mas a autoridade emana de Jesus, é Ele que tem autoridade, é Ele que determina, é Ele que demanda, portanto, Ele dá essa ordem, ide e fazei discípulos. Então, quando nós não fazemos, quando nós não caminhamos, quando nós não fazemos o que Ele ordenou, nós podemos fazer qualquer outra coisa, mas nós não estamos fazendo aquilo que Ele ordenou fazer, isso é pecado. É pecado. Não obedecer ao mandato de Jesus, não fazer a ordem de Jesus de fazer discípulos, nós estamos cometendo um pecado. E isso é sério, porque há uma ordem emanada de toda a autoridade que vem de Jesus, e Ele diz, fazei discípulos. Portanto, meu irmão, minha irmã, nessa manhã em que nós estamos celebrando essa escola dominical, em que nós vamos receber aqui as crianças depois, trazendo suas ofertas missionárias, nós estamos imbuídos dessa responsabilidade, eu e você, a Igreja Presbiteriana da Silva Jardim, de desincumbirmos dessa tarefa. Qual é a tarefa? Fazer discípulos. Ide, portanto, e fazei discípulos. Fazei discípulos onde? Em que lugar? Para onde? Qual é a sequência do versículo? De todas as nações. De todas as nações. Em todos os lugares. Em todas as regiões.
na sua vizinhança, dentro de casa, no seu filho, com seu cônjuge. Fazei discípulo dentro de casa, fazei discípulo na vizinhança, fazei discípulo no seu bairro, fazei discípulo na sua cidade, fazei discípulo no seu estado, fazei discípulo no seu país, fazei discípulo no seu continente, fazei discípulo fora do seu continente, em todos os lugares, ao mesmo tempo. Enquanto nós caminhamos, enquanto nós marchamos, fazemos discípulos. Essa é a ordem de Jesus. Não é só aqui, não é só dentro de casa, não é só lá fora, é em todos os lugares, enquanto nós caminhamos, façamos discípulos. Esta é a responsabilidade da igreja, como povo de Deus, como discípulos de Jesus. Eu louvo a Deus porque nós estamos numa igreja brasileira que tem gasto mais de 50% da sua arrecadação. A Igreja Presbiteriana do Brasil, mais de 50% da sua arrecadação, ela gasta com missões. Cerca de 54% da arrecadação da Igreja Presbiteriana do Brasil é gasto com missões. A nossa Igreja Presbiteriana, só vou dar dados para vocês, não vou gastar muito tempo, mas a nossa Igreja Presbiteriana tem dois grandes polos missionários. Tem a agência APMT, que faz missões fora do Brasil, e tem a JMN, que faz missões no Brasil. São dois braços missionários da igreja. Nós temos mais de 500 missionários atuando lá fora e aqui dentro. Nós temos pastores que se formaram nos nossos seminários, que estão fora do Brasil com as suas famílias, fazendo discípulos. Nós conhecemos aqui alguns que nós estamos investindo. Nós temos pastores que se formaram em nossos seminários, que estão nos lugares mais longínquos dessa terra, fazendo discípulos. Foram enviados. Nós temos homens e mulheres, nós temos outra agência missionária que forma evangelistas, lá em Patrocínio, o IBEL. Há muitos anos o IBEL forma missionários, evangelistas, também para fazer discípulos. A nossa igreja tem recursos humanos, recursos financeiros, compromisso com essa ordem de Jesus. A nossa igreja local também tem essa responsabilidade de estar desincumbindo dessa tarefa. Nós sustentamos, junto com outras agências missionárias, junto com outras igrejas, 3 missionários fora do Brasil. Podemos mais? Claro que podemos mais. Devemos fazer mais, mas hoje é o que fazemos. Pelos 3 famílias estão vinculadas à agência missionária e à nossa igreja, fazendo discípulos em vários lugares do mundo. E estamos aqui dentro da cidade, da grande Curitiba, com 10 projetos missionários, ajudando pastores e igrejas a fazer discípulos. Podemos fazer mais? Claro que podemos, devemos fazer mais. Mas hoje é o que podemos fazer. Ide e fazei discípulos de todas as nações, de todas as nações. O meu irmão, a tarefa é grande, a tarefa é enorme. E aí, a responsabilidade é pessoal. Naquilo que compete a você como mãe, como pai, como vizinho, faça discípulo. Naquilo que compete a você como crente em Cristo Jesus, discípulo, discípula de Jesus, o seu prédio é um campo missionário. A sua rua é um campo missionário. O seu bairro é um campo missionário. A nossa cidade é campo missionário. Nós não podemos negligenciar esta ordem de Jesus pessoalmente, como família cristã, como igreja evangélica. É nossa responsabilidade fazer discípulos. O conselho assumiu um compromisso com um ministério chamado Life on Life, que está treinando a igreja, através de um grupo de pessoas, através de um ministério da igreja, para fazer discípulos. É como se nós não precisássemos de treinamento. Óbvio que nós precisamos de treinamento. Porque fazer discípulos não é fazer discípulos para mim. Eu não faço discípulo para mim, eu não faço discípulo para a igreja. Eu faço discípulo para Jesus. É para Jesus. Um discípulo discipula outra pessoa. Essa é a grande responsabilidade. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Aqui, lá e acolá. E aí, a outra ideia. Versículo
20. Não, ainda nesse versículo. Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O que é batizar? Batizar é integrar na família da fé. É trazer ao arraial do povo de Deus. Eu faço discípulo, eu discipulo, eu falo do amor de Cristo, eu falo do Evangelho. Eu tiro da descrença para a crença. O indivíduo é ignorante acerca das verdades espirituais. A pessoa, meu vizinho, a minha vizinha, não conhece o Evangelho, então eu falo do Evangelho, eu apresento o Evangelho, eu levo a pessoa ao Evangelho depois que ela creu, depois que ela entendeu o Evangelho e creu no Evangelho. Então qual é o segundo passo? Trazer para a comunhão da igreja. Trazer para a comunhão da igreja. Eu louvo a Deus porque isso está no DNA da nossa igreja, não é, Dona Maria? Está no DNA da nossa igreja. Eu sempre falo que nós tivemos 2 grandes Marias aqui na igreja. Temos uma delas que sempre fez isso a vida toda. A Maria Lina, como professora do Estado, fez isso com seus alunos, fez isso na sua casa. Maria Lina começou um trabalho de fazer bandagem para o hospital evangélico, reunindo as vizinhas do seu bairro para fazer bandagem, para dar condições para que o evangélico continuasse o bom trabalho que até hoje faz, que é um trabalho grande com queimados. É referência nacional o trabalho do hospital evangélico com queimados. E aí, as igrejas ajudaram. Maria Lina começou isso na sua casa. Depois não foi mais necessário fazer a bandagem. O que ela fez? Chamou as vizinhas a ler a Bíblia, abriu a Bíblia na sua cozinha e começou a ler a Bíblia. E a coisa prosperou de tal forma que ela ampliou a sua cozinha. Eu ainda peguei essa parte final do ministério dela. Tinha 22 lugares na mesa da cozinha da Maria Lina. E o que ela fazia toda tarde? Reunia, não é, irmãs? Reunia as suas vizinhas para ler a palavra de Deus. E muitas delas se converteram. E para onde foram? Foram batizadas aqui na igreja. Nossa irmã Maria Helena, também como professora do Estado, sempre evangelizou seus alunos. Fazia ações concretas de evangelismo lá, trazia os alunos para cá e ensinava eles aqui. A sua casa foi um campo missionário, ela abriu a porta do seu apartamento sempre para quê? Para discipular, para evangelizar, para trazer da descrença para a crença. Ao se converterem, para onde foram? Foram batizados aqui, simples assim. Nós somos um povo que acolhe aqueles que Deus salva. A igreja é constituída de discípulos, discípulos de Jesus, discípulos que aceitaram, que receberam a boa semente do Evangelho, e elas creram no Evangelho, foram salvas pelo Evangelho, então foram agregadas à comunidade de fé. Até hoje estamos fazendo isso. Poucos domingos atrás nós recebemos aqui várias famílias que vieram da descrença para a crença, e aqui no nosso meio se converteram. O Evangelho aqui fez sentido a eles. E aqui se converteram, porque isso é a igreja. A igreja é aqueles que acolhem os discípulos de Jesus, aqueles que foram lavados, transformados pelo sangue do Cordeiro. A igreja é constituída de ovelhas, de discípulos e discípulas de Jesus. Não é isso, Felipe? Então a igreja, ela batiza, ela acolhe, ela recebe. Essa autoridade foi dada à igreja por Jesus, aos discípulos por Jesus. Por isso que a igreja é constituída de discípulos e discípulas. E depois o que faz? Versículo 20. Ensinando-os a guardar. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Esta é outra grande responsabilidade da igreja. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Esta igreja tem sido muito séria no ensino da palavra de Deus. Eu louvo a Deus porque esta igreja está rumando para o seu centenário. E essa igreja passou por lutas, por grandes dificuldades na sua jornada, na sua história. Houve décadas de grandes êxitos, houve épocas de grandes avanços, como também houve décadas de grandes dificuldades, grandes lutas, grandes prejuízos. Mas a escola dominical nunca foi interrompida.
Sempre houve irmãos e irmãs abnegados, dedicados, ciosos do compromisso de continuarem ensinando a palavra de Deus todos os domingos. E nós louvamos a Deus, porque esta igreja, desde a pequena infância, do início até a terceira idade, nós temos o zelo, o cuidado do ensino da palavra de Deus. Essa é a responsabilidade da igreja. Agora me permita dizer, papai, mamãe, é tua responsabilidade também. Não é só da igreja enquanto instituição, enquanto denominação. Não, nós somos discípulos de Jesus. É minha responsabilidade como pai educar o meu filho, ensinar todas as coisas ao meu filho. Todas as coisas que Jesus ordenou ao meu filho. A minha esposa como sacerdote do lar, eu como pai responsável diante de Deus pela minha família, eu tenho essa incumbência, eu preciso desincumbir-me dessa tarefa de falar, de ensinar todas as coisas que Jesus ensinou e ordenou ao meu filho, à minha filha, ao meu neto, à minha neta. Essa é minha responsabilidade como discípulo de Jesus. Eu não posso me furtar a este compromisso. A igreja é chamada a ensinar o quê? Todas as coisas, de Gênesis, Apocalipse, todas as coisas. Nós não podemos ensinar apenas aquilo que nós gostamos, ou aquilo que a igreja acha bonito, não. Todas as coisas, toda a revelação bíblica precisa ser ensinada para que haja compreensão de quem Deus é, do que Deus fez na história, e termos temor a esse Deus que agiu na história e que age na nossa vida. É nossa responsabilidade como povo de Deus ensinar. Mas se você dentro de casa não faz isto, a igreja não vai fazer por você o seu trabalho. Por melhor que seja o trabalho da igreja, por mais precioso e dedicado que sejam os irmãos e irmãs, não substitui o ensinamento que o filho deve receber dentro de casa. Impossível, meu irmão. Impossível, minha irmã. A igreja reúne-se durante a semana, vamos lá, 4 horas. 4 horas por semana, 6 horas no máximo, 6 horas. Um dia tem 24 horas. Como nós podemos ensinar todas as coisas que o Senhor tem ordenado ao seu filho, tendo encontros semanais de no máximo 6 horas? Impossível. Mas você tem a responsabilidade, enquanto seu filho estiver com você, enquanto estiver andando, caminhando, engatinhando, mamando, enquanto ele estiver ao seu lado, é tua responsabilidade. A igreja aparelha você, a igreja instrumentaliza você. Nós não podemos nos furtar a este compromisso, porque disso depende o futuro da sua família, disso depende o futuro do seu filho, disso depende o futuro da sua casa. A igreja apoia, a igreja estimula, a igreja se envolve, a igreja é uma grande família que caminha junto com as famílias da fé, mas a responsabilidade primeira é do pai e da mãe. Nós não podemos nos furtar, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E concluindo, e eis que estou convosco, de vez em quando, todos os dias. Que coisa extraordinária. Essa é uma promessa maravilhosa. Aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Aquele que dá a ordem, aquele que determina qual deve ser a nossa função no mundo. Aquele que determina como devemos nos portar no mundo como luz. Ele vai dizer, eis que estou convosco todos os dias, todos os dias. Não há um dia que ele falte da presença gloriosa dele na tua vida. Não há um dia que ele possa dizer, hoje eu estou cansado, vou deixar... Não, ele está conosco todos os dias. Isso é maravilhoso. Nós temos a presença espiritual de Cristo conosco, porque Ele é o Deus Emanuel. Ô meu irmão, ô minha irmã, eu quero convidar você nessa manhã a refletir sobre isso. A igreja tem uma missão, porque Jesus deu a ela uma missão. A missão não é da igreja, a missão é de Cristo Jesus. E Ele outorgou os seus discípulos a fazer discípulos de todos os lugares, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas, todas as coisas. A nossa igreja vem somando esforços
para cumprir do melhor modo possível esta missão. Mas nós não podemos deixar de falar a você, papai, a você, mamãe, que como discípulo e discípula de Jesus, você tem essa responsabilidade dentro de casa com teu filho. Você tem essa responsabilidade com o teu vizinho. Você tem a responsabilidade com os teus parentes. Você tem a responsabilidade com o teu bairro. Por isso que nós plantamos igrejas. Por isso que nós plantamos igrejas, porque uma igreja plantada em um bairro, ela aproxima as famílias daquele bairro e torna mais fácil a tarefa daquelas famílias para alcançar a vizinhança, para alcançar aquelas famílias que moram naquela região, para que o evangelho possa fazer a diferença naquelas famílias. Por isso que nós formamos pastores, por isso que nós estamos investindo em formações pastorais, em vocações pastorais, porque nós cremos que o pastor, ele treina, ele capacita, ele aparelha a igreja a fazer a obra do Senhor, ajuda as igrejas, as famílias a cumprir o ID de Jesus. Esta igreja tem sido um celeiro de vocações. Essa igreja tem sido um referencial para o Sínodo de Curitiba, na plantação de igrejas, na formação de pastores. E oxalá Deus seja glorificado quando todas as nossas famílias tornem-se discipuladoras, de fato, em verdade, não apenas dentro de casa, mas aos teus parentes, aos seus vizinhos, para que de fato nós possamos fazer a diferença e revelar a nossa relevância como discípulos e discípulas de Jesus, onde o Senhor nos enviou, onde o Senhor nos plantou, ali fazermos a diferença para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.